Bom, nesse vídeo agora eu vou fazer a mesma aplicação com resistores, mas agora resistores em paralelo. Então eu já fiz aqui a seleção pela tecla de atalho, né? Comando R. Vou colocar aqui os dois resistores ligados em paralelo. O que isso indica? Os dois terminais dos resistores são ligados juntos. Eu ligo um terminal, por exemplo, o ponto A e o ponto A desses dois resistores, ponto B e ponto B desses dois resistores, e aí então eles agora são ligados em cada um dos seus terminais em curto. Vou colocar agora uma fonte de alimentação aqui e fazer a ligação com os fios. Uma fonte de 5 volts, vou colocar para rodar a simulação, e aqui agora o ground. Bom, vou mostrar a tensão e a corrente. Para resistores em paralelo, o cálculo da resistência dos resistores aqui agora é um pouco diferente. Tá? O cálculo para as resistências aqui, vou utilizar a lei de Ohm, mas eu vou fazer um outro cálculo aqui para demonstrar o valor das resistências. As resistências, no caso, a resistência total é igual a 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2, e isso tudo elevado a menos 1, elevado aqui a menos 1, que seria o inverso desse cálculo. Isso aqui vai me dar, então, 1 dividido por 1000 mais 1 dividido por 1000. O resultado disso elevado a menos 1. Isso aqui vai ser igual a 500 ohms. Essa é a minha resistência total. Nesse caso, considerando esses dois resistores de 1K, o que acontece? Vou baixar aqui só um pouco o resistor e vou colocar um wire aqui no meio. Vou fazer a mesma coisa com o segundo resistor e colocar um wire aqui no meio. Para que isso? Vou demonstrar a corrente que está circulando sobre cada um desses resistores. Se a gente observar, os dois estão puxando cada um 5 mA da fonte. Por quê? Como eu tenho uma tensão de 5 volts aplicada aqui, se eu colocar aqui para mostrar a tensão, eu tenho 5 volts e aqui eu vou ter 0 volts. Então eu tenho 5 volts dividido por 1K, eu tenho uma corrente de 5 mA sobre o resistor. Mesma coisa no segundo, 5 volts dividido por 1K, eu tenho a corrente de 5 mA. Se eu, por exemplo, aumentar esse resistor para 10K, por exemplo, a minha corrente cai para 500 microamperes, é a tensão, os 5 volts aplicados sobre o resistor. Se eu olhar aqui no canto esquerdo, direito, a gente vê o valor, 5 volts, 10 kΩ, eu tenho uma corrente de 500 microamperes circulando sobre esse resistor. Da mesma forma, se eu tenho aqui 5 volts, 1 kΩ, eu tenho 5 mA sobre esse resistor. Se eu baixar o valor, por exemplo, 500, a minha corrente agora vai aumentar. E sempre quando eu altero o valor da resistência aqui, as correntes se somam nesse ponto. Então a soma 5 mais 10, eu tenho 15 mA de corrente passando aqui, chegando nesse ponto e se dividindo em 10 mA para o resistor de 500 e 5 mA para o resistor de 1K. Eu tenho então uma corrente aqui de 5 mA para cada um dos resistores. Esse tipo de circuito é o que a gente chama de divisor de corrente. Quando dois resistores são ligados em paralelo, divido a minha corrente, no caso aqui em duas, em dois valores. Quando eles são iguais, eu divido por 2. Quando eles são diferentes, eu tenho que fazer o cálculo para cada um deles. Se eu colocar, por exemplo, mais um resistor, essa brincadeira aqui, a corrente vai ser alterada. Olha lá, a corrente agora passa para 15 mA, eu tenho 3 resistores de 1K. Beleza? Vou fazer a parte prática disso aqui para a gente verificar o funcionamento dos resistores. Demonstrando agora o funcionamento de resistores em paralelo. Tá? O primeiro caso aqui, eu vou demonstrar qual é a resistência desses dois resistores de 1K em paralelo. Que eu tenho dois resistores de 1K e, de acordo aqui na teoria, resistores em paralelo é quando os dois terminais deles estão ligados em conjunto. Então, vou colocar aqui na escala de condutividade. A gente vai observar que na trilha aqui do
da protoboard, os dois resistores estão ligados juntos na mesma trilha e da mesma forma do outro lado os dois resistores estão ligados juntos. Então quando eu meço de um resistor para o outro, eu vejo que eles estão em curto. Os dois terminais deles estão em curto. E qual que é a relação de tensão nesse caso? De resistência, desculpa. Quando eu meço de um ponto ao outro, aqui eu vou ter aproximadamente 489 ohms nesse caso. Como são dois resistores de 1K, então a relação deles aqui em paralelo seria quase a metade do valor de 1K, que seria 500 ohms. Por isso aqui, quando eu meço esse valor, né, dá aproximadamente 489, eu mostrei esse cálculo lá na parte do Falstad, para a gente verificar a relação aqui dos resistores em paralelo. Agora eu vou colocar aqui a medida da corrente. Então agora eu tenho aqui aproximadamente 10 mA, 10.11 mA, para uma fonte de 5 volts. Por que isso? Quando a corrente chega nesse ponto, que a gente chama de nó, ela se divide em dois caminhos. Vai metade dessa corrente para um resistor e a outra metade para o outro resistor, porque eles são de valores iguais. Se eu tirar esse aqui, por exemplo, vou colocar ele direto na alimentação e medir diretamente sobre o outro, eu vou ter ali 5 mA de corrente sobre o resistor. Por que disso? Agora eu vou mostrar aqui, vou voltar o resistor para cá e vou colocar aqui um medidor de corrente nesse ponto. E agora eu vou medir com o meu multímetro, vou colocar aqui sobre os dois pontos, sobre um lado do resistor e sobre o outro lado, vou colocar na escala de tensão. Quando eu meço de um lado para o outro, eu tenho aqui uma tensão de 5 volts. Deixa eu colocar na polaridade correta. Eu tenho aqui a tensão de 5 volts. Se eu dividir 5 volts por 1K, eu vou ter 5 mA. Como ele está passando, eu tenho 5 volts sobre os dois resistores, eu tenho 5 dividido por 1K, 5 mA aqui e 5 mA no outro resistor. Somando os dois, eu tenho a corrente de 10 mA. Justamente por isso, né, no circuito em paralelo, nós dizemos que ele é um circuito divisor de corrente. A corrente chega nesse ponto, uma parte da corrente vai para esse resistor e outra parte da corrente vai para o outro resistor. Beleza? Qualquer dúvida, só me chamar.